No nosso último encontro, eu estava fazendo exercícios com vocês. Nós vamos continuar e depois nós vamos avançar para na teoria. Olha só, eu havia parado nesse exercício, esse que eu não havia feito com vocês. Eu falei esse, no próximo eu dou um tempinho para vocês fazendo, tá ok? Então vamos discutindo aqui, ó. Nós estamos trabalhando transformações gasosas, estamos falando de um monte de coisa legal. Olha para isso, sob pressão de 5 atms, sob uma pressão de 5 atms e a temperatura de 0 graus Celsius, temperatura de 0 graus Celsius, nós sabemos que 0 graus Celsius em Kelvin é quanto? 273 Kelvin. Não posso cansar de falar isso. Falou transformação gasosa, falou gás, nós estamos mexendo com temperatura em Kelvin. Ocupa um volume de 45 litros. Determine sob que pressão o gás ocupará um volume de 30 litros. Então, eu tenho uma pressão inicial, uma temperatura inicial, um volume inicial. Determine sob que pressão, ele quer a pressão final, que o gás ocupa um volume deu volume, 30 litros, se for mantido constante a temperatura final é igual à nossa temperatura inicial. Nós sabemos, então, que essa é uma transformação isotérmica. Como que eu procedo com a transformação isotérmica? Pressão inicial, volume inicial, é igual a pressão final, vezes volume final. Essa é chamada lei de Boyle. Pressão inicial, vou pôr um zero aqui, 5. Volume inicial, 45. Pressão final, quero saber. Volume final, 30 litros. Ó, então, como é que nós vamos fazer com isso? Olha, se eu dividir aqui, ó, por 10, por 3, 45 por 3, 15, 30 por 3, 10. Olha que legal. Então, minha pressão final, 5 vezes 15 sobre 10. 15 vezes 5, 75. Sobre 10, pressão final, 7,5 atmosfera. Se eu quiser fazer um gráfico da pressão pelo volume, posso fazer melhor esse eixo. Um gráfico da pressão pelo volume, esse gráfico tem um nome especial. É o gráfico de uma transformação isotérmica, e o nome da transformação é uma transformação. O gráfico chama isoterma e é de uma transformação isotérmica. Aqui eu teria pressão inicial e volume inicial. E aqui eu vou ter pressão final e volume final. A minha pressão, o que está acontecendo? O volume está aumentando, não é isso? Não, o volume está diminuindo, né? 45 litros. Então, eu estou aqui em 45 litros. Estou indo para 30 litros. A minha pressão está saindo de 5 atm para 7,5. Esse é uma compressão isotérmica.
uma compressão isotérmica. Esse gráfico chama isoterma. Tá bom. Vem cá, vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui para a gente poder avançar. Se por acaso eu perguntasse, aqui é um ponto A, eu colocasse aqui um ponto B, onde a temperatura é maior? Da isoterma que passa por A ou numa isoterma imaginária que passa por B? Vamos, esquece que eu falei isoterma. Você sabe, está vendo o gráfico pressão, volume? Ponto A e ponto B. Onde minha temperatura é maior? Em A ou em B? Em B, B, perfeito. A galera já respondeu de cara, já caiu matando em B. Por quê? Porque você imagina, você tem na sua cabecinha que tem aqui passando, ó, um monte de isotermas, ó uma outra aqui passando aqui, ó, que eu estou passando pelo ponto B que eu falei. E se eu avançar aqui, ó, deixa eu colocar verde, que combina com a cor dos meus olhos. Se eu fizer aqui, ó, fizer isso, eu sei que a temperatura em B é maior que a temperatura em A. Tranquilo? Fácil, perfeito? Se eu fizer, comparar o ponto B se eu comparar o ponto B com o ponto C, vou colocar o ponto C aqui, ó. Quem tem temperatura maior, B ou C? Todo mundo está vendo que é B, né? Porque olha a isoterma que está passando por B, olha a isoterma que está passando por C. Se eu descesse aqui, né? Olha que interessante. Perfeito. Meu aluno está entendendo isso. Demonstra muita maturidade nesse ponto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fico feliz. Não é só responder a questão, é explorar o máximo que eu posso, que eu puder explorar dela. Faça essa para mim. Essa é rapidinho. Fala para mim a resposta. Meu Deus, que tempo seco. Calcule a variação de volume sofrida. Então ele quer variação de volume. Ele quer um ΔV. Sofrido por um gás ideal que ocupa inicialmente o volume de 10 litros. Volume inicial 10 litros. A 127 graus Celsius. Quando sua temperatura se eleva isobaricamente, olha, isobaricamente, a 327 graus Celsius. Faça aí para mim. Vou fazer um gráfico aqui para a gente poder discutir daqui a pouco. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver se é essa é a resposta mesmo. Olha aí, já teve divergência. Então, eu vou pedir para a Isadora e para a Natália dar uma reconferida nas contas e no que foi perguntado para ver se está certo. O João também, dá uma reconferida, João.
que eu transformo? Vamos lá? Posso ir? Como que eu transformo de Celsius para Kelvin? Eu somo com 273. Então, minha temperatura inicial em Kelvin é 127, mais 273. Portanto, minha temperatura inicial em Kelvin, vale 400 Kelvin. Então, isso aqui equivale a 400 Kelvin. E quanto que seria 327 mais 273? Temperatura em Kelvin vale 600 Kelvin. Eu queria lembrar uma coisa para você. Eu queria lembrar um negócio que pode te ajudar demais a ganhar tempo. Lembra que lá em termometria eu virei para você e mostrei que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin? Olha só. Não saiu de 127 foi para 327? Não variou em 200? Então a variação em Kelvin também é em 200, só que saiu de 400 e foi para 600. Perfeito? Legal, né? Vamos ganhar tempo. Aprende a ganhar tempo. Então, como é que nós vamos proceder? Eu sei que minha temperatura inicial é 400 Kelvin. E eu sei que pressão e volume são diretamente proporcionais. Meu volume é 10. E eu sei quer saber a variação de volume. Para isso eu vou encontrar o volume final. Então, como que a gente resolve isso? V0, T0 é igual a VF TF. Volume inicial, 10 litros. Temperatura inicial, 400. Volume final, quero descobrir. Temperatura final, 600. É a mesma coisa eu escrever 10 sobre 4 igual a VF sobre 6. Eu prefiro que você pense que é 4 vezes 100, 6 vezes 100. Mas estamos juntos. Quem é o volume final? Seis vezes 10 sobre 4. 6 que divide 4, 1,5. 6 que divide 4, 1,5. Então, meu volume final, 1,5 vezes 10, 15 litros. Então, o volume final é 15 litros. Só que, veja bem, ele não me pediu o volume final. Ele me pediu a variação do volume. A variação do volume é volume final menos volume inicial. Que no nosso caso, 15 menos 10, 5 litros. Vale lembrar que eu estou tendo aqui uma expansão isobárica. Uma expansão isobárica. Como essa expansão? O volume está aumentando, ó. Meu volume aumentou, ou seja, meu ΔV é positivo, não é isso? A pressão constante. Esse é minha temperatura inicial, meu ponto inicial, e esse é meu ponto final. Esse é o caminho. É isso aí. Boa questão, né? Simples, né? Mas é o tipo de questão que você não pode errar. E essa aqui agora?
Determine a temperatura inicial e final do estado TA e TB. Talvez dê umas continhas chatas, mas faz parte. Estou guardando respostas. Vai acabando, vai mandando a resposta aí, porque essa questão é grande. A massa de 56 gramas de um gás, de massa molar 28 gramas por mol, suposto ideal, sofre a transformação AB indicada no gráfico. Determine as temperaturas TA e TB dessa massa gasosa. Veja bem, não é uma transformação isobárica, não é uma transformação isotérmica, não é uma transformação isovolumétrica, é uma transformação qualquer.
E como que nós vamos sair disso? Não dá para poder fazer PA, VA, TA sobre PV, VB, TB, pelo simples fato de eu não ter as temperaturas TA e TB. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos aplicar Clapeyron, velho, querido e saudoso Clapeyron. Então, vamos lá. Vamos aqui no ponto A primeiro. Vamos em A. PA, VA, igual a N, R, TA. Verdade, né? Eu não tenho o N. Então, vamos encontrar o N? O que é o N? O N é o número de mols. É a massa sobre a massa molar. Quanto vale a massa do meu gás? 56. E a massa molar dele? 28. Então, o N médio são 2 mols desse gás. Então, vamos lá. Agora o trem começou a fazer mais sentido. Quem é PA? 5. E aqui surge um detalhe importante. Tem aluno que distraidamente não olha para os eixos. A pressão não é 5. A pressão é 5 vezes 10 à quinta. Então, você tem que escrever 5 vezes 10 à quinta. Quem é VA? VA é 60. 60 o quê? Vezes 10 a menos 3. O N mede 2. O R, 8,31. E vamos encontrar a temperatura no ponto A. Então, vem cá. 5 vezes 60 é 300. 10 à quinta com 10 a menos 3, 10 ao quadrado, é igual a 2 vezes 8,31 TA. Quem é TA? 300 que divide 2, 150 vezes 10 ao quadrado, que divide 8,31. Portanto, TA é igual a 150 que divide 8,31, 18,05 vezes 10 ao quadrado Kelvin. Se você preferir, TA é aproximadamente 805, né? 1000 Kelvin. Ou 8,81. Tá bom assim. TA. Vamos calcular agora temperatura no ponto B. Então, eu sei que é PV, PB, VB, UAN, R, TB. Quem é PB? É 1 vezes 10 à quinta, então é 10 à quinta. Quem é VB? 20 vezes 10 a menos 3. 20 vezes 10 a menos 3 igual a 2 vezes 8,31 TB. Então, aqui já ficou 20 vezes 10 ao quadrado, 2 vezes 8,31 TB. Claro que você já percebeu que TB vai ser 20 que divide 2 é 10. Então, é 10 que divide 8,31 vezes 10 ao quadrado. Se você quiser deixar em função do 1000, você pode fazer assim, ó, vou fazer assim. 1 que divide 8,31, 1 que divide 8,31, 0,12 TB, 0,12 1000 Kelvin. Vou deixar assim. Se você quiser escrever 120 Kelvin aproximadamente, pode. Vou deixar desse jeito, porque o outro eu deixei com potência de 10. Tá certo?
Isso foi a letra A. Na letra B, o que ele me pede na letra B? Letra B, ele fala assim, ó. Calcule o trabalho realizado no processo AB. Calcule o trabalho realizado no processo AB. Quando nós trabalhamos, trabalho é muita repetição, né? Quando foi discutido com vocês o conteúdo de trabalho, eu comecei falando de trabalho na transformação isobárica. E lá na transformação isobárica eu te mostrei que a área era numericamente igual ao trabalho. Mas essa propriedade da área ela se estende para qualquer gráfico pressão por volume. Qualquer gráfico, pressão por volume. Então, vale lembrar que a área sobre a curva é numericamente igual ao trabalho. A área é numericamente igual ao trabalho. Que bacana, hein? Então, vamos lá. A área é numericamente igual ao trabalho. Como que eu vou calcular essa área? De cara, eu já sei que o meu trabalho é realizado... Vamos fazer aqui. Depois eu discuto isso. Base maior, um trapézio, né? Base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Base maior, tá aqui, ó, 5 vezes 10 à quinta. Base menor, 1 vezes 10 à quinta. Altura, 60 menos 20. 40 vezes 10 a menos 3. 40 vezes 10 a menos 3. Sobre 2. Então, a área vai ser 5 mais 1, 6 vezes 10 à quinta, vezes 40 sobre 2. 40 sobre 2. 20 vezes 10 a menos 3. Então, a área vai ser 120 vezes 10 ao quadrado, unidades de área. A área numericamente igual ao trabalho. Trabalho é igual a 120 vezes 10 ao quadrado, joule, ou, se você preferir, 12.000 joules. Esse trabalho é um trabalho motor ou um trabalho resistente? É um trabalho resistente, porque é realizado sob o gás. Acontece uma compressão. Olha o meu volume diminuindo. Entendeu? Melhor seria se nós colocássemos esse trabalho negativo, porque ele é realizado sobre o gás. É um trabalho realizado sobre o gás, porque sofre uma compressão gasosa. Certo? Tá aí as respostas para todo mundo ficar feliz. Uma compressão gasosa. Deixa eu apagar aqui, porque ficou bem em cima, né? Ficou legalzinho. Vou colocar um menos aqui. A resposta é a mesma. Só trabalhar e se chega em 1,2 vezes 10 à quarta. Perfeito? Boa questão, né? Eu também acho. É claro que numa prova de canetão eu esperaria que ele desse números que dessem uma conta um pouco melhor para a letra A. Mas, do que se sabe, no que passa pela cabeça de um examinador, é isso. Dando continuidade, por mim, olha o que nós vamos falar agora. Eu preciso avançar e falar com vocês de energia cinética e energia interna de um gás. A energia cinética e a energia interna de um gás vão representar o somatório das energias cinéticas de translação de suas moléculas. Isso é claro, energia cinética. Representa o somatório das energias. Entenda uma coisa, quando eu estou falando de gás, eu estou falando, vou dizer aqui, um recipiente. Eu preciso que você entenda, quando eu estou falando de gás, aqui, ó, o recipiente. Ficou feio. Aqui tem um êmbolo.
e aqui eu tenho a minha massa gasosa. Quando eu tenho aqui o gás se movendo, vai bater aqui, vai vir para cá, tem aqui um monte de gás, está se movendo. Eu estou falando de uma quantidade imensa de partículas. Eu estou falando de um mol. Se tiver um mol do gás aqui dentro, se tiver um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Se for moléculas, mol de moléculas. Então, eu tenho uma quantidade imensa disso aqui. Então, quando ele fala somatório das energias cinéticas, eu estou somando a energia cinética de todas essas partículas, de todas essas moléculas. Então, a minha energia cinética, que é a representação, que é a soma de todas as energias cinéticas, ela é calculada, a gente chamaria de energia interna. Essa energia interna é calculada como 3 meios de nRT. 3 meios de quem? nRT, número de mols, constante universal dos gases e temperatura. Ou seja, a minha energia interna, essa minha energia cinética, é função da temperatura absoluta. É função da temperatura absoluta. Muito aluno vira para mim e fala assim, Alan, antes de eu falar disso. Então, se eu tenho uma energia a uma determinada temperatura, 3 meios de nRT0. Aí eu aumentei a temperatura, foi para uma outra temperatura. Se eu calcular essa variação da energia interna, você consegue perceber que essa variação da energia interna é 3 meios de N, R, temperatura final menos temperatura inicial. Então, essa minha variação da energia interna é 3 meios de NR delta T, e claro que temperatura em Kelvin. Eu preciso que você entenda, que você absorva isso que eu estou falando. Falou energia cinética de um gás, falou energia interna de um gás, eu quero que você lembre que está relacionado com a temperatura. Essa energia cinética e essa energia interna é 3 meios de nRT. Aí o aluno me pergunta, Alanzinho, de onde vem esse 3 meios de nRT? Bom, ontem à noite eu estava parado em casa, de boa, tranquilo, cansei de ver Netflix e pensei, tem muito tempo que eu não deduzo essa equação, vamos deduzir essa equação. A ideia era eu deduzir ao vivo agora com vocês. É isso aqui. É isso aqui, ó. Olha que coisa linda de se ver. Deixei aqui desse jeito aqui para estar registrado para você poder enxergar isso. Se alguém interessar, eu posso gravar um vídeo deduzindo a equação para vocês. Nesse slide aqui eu mostro a pressão exercida por um gás, como que se encontra essa energia cinética e a velocidade média das moléculas. São equações que, infelizmente, você tem uma hora que passar por elas. De tudo isso aqui, se você falar para mim, não, Alan, eu sei trabalhar eu entendo essa energia cinética do gás, eu sei trabalhar com essa equação, eu já fico feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Tá certo? O que eu preciso que você guarde da agora para frente. Quando eu falo que teve um aumento na temperatura, a minha energia interna aumentou. Porque, olha só, temperatura final é maior que a inicial, ou seja, ΔT é maior do que zero, e a variação da energia interna aumentou. Minha temperatura final é menor que a inicial, então minha variação de temperatura diminuiu, o meu ΔU também diminuiu, ou seja, minha energia interna cai. Temperatura não mudou, a energia interna não varia. A energia interna de uma determinada massa de um gás, olha o que eu estou lendo aqui para você, o que está escrito aqui nessa lei de Joule, é uma função exclusiva de sua temperatura. É uma função exclusiva de sua temperatura. Essa é a nossa querida lei de Joule. Muita coisa bacana, né? E no nosso próximo encontro, nós vamos avançar na primeira lei da termodinâmica, que é um dos conteúdos que as provas, quanto cai um assunto envolvendo termologia,
é um assunto que tem um carinho imenso. As bancas têm uma preferência grande por esse tipo de exercícios. E olha só, acabou a aula, falta menos de 2 minutos. Vou fazer uma breve leitura, então, dos minutos de sabedoria. Vamos ver o que sai para a gente? Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos os donos do nosso amanhã. Se construir um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre e saudável no qual possamos colher os frutos de amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Minutos de Sabedoria, lição 168. Eu gosto de fazer essas leituras, isso é bom para mim, é bom para todos, que nos lembra da importância de fazer o bem hoje. A terceira lei de Newton, que é a ligação e reação, ela nos fala que cada ação tem uma reação, de mesmo modo, mesma direção, em sentidos contrários e em corpos diferentes. Então, muitas vezes nós queremos colher sem plantar. A sabedoria divina, para quem acredita, ou até mesmo para quem não acredita, se quiser, ela é tão boa que permite que você plante o que você quiser plantar. E tão justa que você só colhe aquilo que você plantou. Então, plantar no coração dos outros a raiva, a dor, o desespero, o sofrimento, é colher isso no futuro. Então, não vamos perder tempo numa vida tão breve como a nossa, desperdiçando isso com dores alheias, promovendo a dor, que nós sejamos um ombro que recebe, o ouvido que ouve, a atenção necessária para aquele que precisa. Então, no momento de Setembro Amarelo, onde nunca se falou tanto em dar atenção e de ser ouvidos, não menosprezar o sentimento alheio. Então, sejamos nós, aqueles que fazem a diferença na vida de todas as pessoas. Curso, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença e a participação. Obrigado, coordenação, por todo o apoio. Vida longa e próspera a todos. Boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.